Bom dia, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Rosana Oliveira, do Aprender a Estudar, e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os principais assuntos de biologia que caem na prova do Enem e principalmente como é que esses assuntos são cobrados na prova do Enem, ok? Então dá o seu like, fica comigo e vamos nessa! No vídeo anterior, gente, eu mostrei como se organizar para começar a estudar em casa para o Enem. Então, quem não assistiu ainda, eu sugiro que assista e ele está aqui nos cards, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa pensar quando for estudar, responder questões ou a prova propriamente dita do Enem é que ela é uma prova contextualizada e interdisciplinar, tá? Combinado? Você não pode esquecer disso. Então, você não vai encontrar no Enem uma questão perguntando diretamente o que é fotossíntese ou cadeia alimentar, por exemplo. Você vai perceber que as questões, elas são problematizadas de uma forma que a gente precisa entender a relação de causa e efeito e, principalmente, ter habilidade para aplicar o conhecimento dos assuntos para resolver os problemas propostos. Sendo que esses problemas, gente, geralmente eles são relacionados com o nosso cotidiano e voltado para as questões de atualidade. Eu acredito que você deve estar aí se perguntando, né? Mas por que eu preciso saber quais são os assuntos mais relevantes se eu tenho que estudar tudo para a prova? Então, eu penso da seguinte forma. Se você souber quais são os assuntos mais relevantes, quais são os assuntos que mais caem na prova, isso vai te ajudar a direcionar melhor os seus estudos e com certeza vai deixar os seus estudos mais produtivos e você vai ficar mais seguro para fazer a prova, certo? Então, eu vou precisar ir lá para o computador para mostrar para você quais são os assuntos mais relevantes de biologia que caem na prova do Enem. Então, vamos lá. Como vocês podem ver, essa tabela aqui, ela mostra os assuntos de biologia que mais caíram na prova do Enem no período de 2009 a 2018. Então, o assunto queridinho, mais cobrado de todos os tempos nas provas do Enem é ecologia, com uma média de 102 questões, o que representa em torno de 30% das questões. Em segundo lugar vem citologia, com 41 questões, o que representa em torno de 13%. Em terceiro lugar vem histologia e fisiologia, com 38 questões, o que representa em torno de 11% das questões. Em quarto lugar vem biotecnologia, com 27 questões, o que representa em torno de 8%. Em quinto lugar vem parasitologia e microbiologia, com 24 questões, o que representa em torno de 7%. Em sexto lugar vem genética, com 23 questões, o que representa em torno de 6,5%. Em sétimo lugar vem evolução, com 20 questões, o que dá em torno de 5% das questões. E em oitavo lugar vem biologia molecular, com 15 questões, o que representa aí em torno de 4%, né, de todas as questões que caíram nas provas do Enem nesse período entre 2009 e 2018. Essa tabela daqui, gente, mostra os assuntos de biologia que foram cobrados na prova do Enem de 2019. Então, como vocês podem observar, os assuntos cobrados, eles mantêm o mesmo padrão da tabela que eu mostrei anteriormente. Então, ecologia continua sendo o assunto mais cobrado, né? Então, caíram 8 questões sobre ecologia. Aí foi abordado o conceito de ecologia, resíduos sólidos, reciclagem, relações ecológicas, impacto ambiental, 2 questões de poluição ambiental. E em seguida veio citologia, com 4 questões, sendo 2 sobre respiração celular e 2 sobre membrana plasmática. Em terceiro lugar veio saúde, né, o tema saúde, com 5 questões, sendo 4 questões relacionadas com fisiologia e uma relacionada com vacina. Em quarto lugar veio genética, biotecnologia e biologia molecular, com 3 questões. Caiu uma questão sobre seres vivos, uma questão sobre evolução e uma questão sobre parasitologia. Então, como vocês podem observar, o padrão da prova ele se mantém bem parecido ao longo dos tempos. Então, é importante vocês dominarem esses assuntos para fazerem uma boa prova e conseguirem uma boa classificação. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Algumas questões de biologia da prova do Enem de 2019, para vocês entenderem como os assuntos são cobrados e, principalmente, como é feita a contextualização das questões e a conexão dos assuntos entre matérias diferentes. A primeira regra do Enem é que as questões são contextualizadas.
você não vai encontrar, por exemplo, uma questão perguntando o que é habitat ou potencial biótico. Nessa questão aqui, por exemplo, o que é que acontece? Você precisa saber esses conceitos de ecologia, né, o que é habitat, o que é potencial biótico, para conseguir resolver a problemática da questão. Então, o que acontece? Os conceitos, eles são cobrados indiretamente, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês, tá, para esse modelo de questão muito comum nas provas do Enem e que pode acabar confundindo muita gente. Então, vamos lá. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio 137 e o estrônico 90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante a década de 50 e 60, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrônico 90 pode se acumular no organismo vivo e em cadeias alimentares, e em razão de sua semelhança química pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Ele quer saber onde o estrônico 90 é acumulado. Quando você lê essa questão, o que é que acontece? Parece uma questão muito difícil, né? Muito complexa, com termos complexos, né? Aborda vários assuntos, poluição radioativa, impacto ambiental, cadeia alimentar. Mas se você parar para analisar, você vai precisar do conhecimento de fisiologia para responder a questão. E presta atenção aqui, ó, a própria questão ela já dá a deixa, porque o cálcio ele está relacionado com que tecido? Com tecido ósseo. Então, presta atenção, mas muita atenção mesmo nesse tipo de questão, porque ela pode se tornar uma pegadinha para muita gente e você acabar perdendo a questão por bobagem, tá? Além de saber quais são os assuntos que mais caem na prova de cada matéria, você precisa pensar de forma contextualizada e principalmente, não esquece disso, porque esse detalhe é a chave da questão. Você precisa desenvolver a habilidade de fazer conexão dos assuntos entre diferentes matérias, tá? Então isso é extremamente importante para você fazer uma boa prova. E agora você presta bastante atenção no que eu vou falar, tá? Porque tem um modelo de questão muito comum no Enem que costuma muito deixar a gente confuso. Então o que é que acontece? Como aquela questão 123 que eu mostrei lá para vocês, a questão ela está abordando, ela fala de 3 assuntos diferentes. Ela fala de radioatividade, ela fala de impacto ambiental e fala de cadeia alimentar. Mas, na verdade, você precisa do conhecimento de fisiologia para matar, para responder a questão. Então, é frequente ter esse tipo de questão no Enem, tá? Onde estão sendo abordados 3 ou 4 assuntos diferentes, mas, na verdade, você precisa do conhecimento só de um assunto para responder a questão. Aí, às vezes, você não sabe um assunto que está sendo abordado ali, você já fica nervoso, já começa a dar branco e aí você acaba perdendo a questão por bobagem. Então fica a dica, essa é uma dica de ouro, tá? Para você não cair nessa pegadinha. Para quem está estudando em casa ou está estudando sozinho ou gosta de estudar de uma forma mais independente, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links dos sites para você ter acesso às questões e às provas do Enem, para você conseguir organizar melhor o seu estudo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você e você quer que eu continue gravando vídeos com esse conteúdo, então dá o seu like, se inscreve no canal, que é para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e a gente continuar fazendo esse trabalho. Beijo grande e até a próxima!